Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Fortes dores no peito, falta de ar, aquele aperto e até desmaios. Você pode imaginar que está tendo um infarto, certo? Talvez não. Pode ser a tal síndrome do coração partido. Para saber um pouquinho mais sobre este problema, a gente veio conversar com um especialista, Dr. Pedro Nechar, é cardiologista e recebe o Simples Assim. Dr. Pedro, mais uma vez, obrigada por atender a gente. Quando eu ouvi falar dessa tal síndrome do coração partido, imaginei logo que fosse um relacionamento terminado, dor do coração mesmo, né? Quando me partiu o coração e tal. O que é exatamente essa síndrome? É uma doença do coração? Isso. Muito obrigado pela oportunidade. Gisele, é o seguinte, né? A síndrome do coração partido é um quadro clínico que se confunde ou muito parecido com um infarto realmente. Ele acomete principalmente cerca de 90% dos casos são mulheres com mais do que 50 anos, geralmente no estado pós-menopausa, hipertensas, que após um estresse prolongado e muito intenso, elas acabam desenvolvendo um quadro clínico que se manifesta por dor torácica, muitas vezes indistinguível do infarto, por alterações eletrocardiográficas compatíveis com o infarto, com liberação de substâncias que saem do músculo do coração quando nós temos infarto, que se chamam marcadores de necrose miocárdica. Então caracteriza um quadro que a gente rotula inicialmente como infarto. Na sequência da evolução dos pacientes, eles apresentam no ecocardiograma um abaulamento, um balonamento da ponta do coração. E quando esses pacientes são submetidos a cateterismo, o cateterismo mostra que não existem lesões significativas nas artérias do coração. Que seriam indicadores de um infarto, propriamente. Né? Mas que o músculo do coração foi lesado. Então, o problema é que o músculo foi lesado. Então, houve morte, ou houve pelo menos um sofrimento do músculo do coração, que se manifesta principalmente na ponta do coração por esse balonamento da ponta. Forma como se fosse um balão na ponta do coração. Esse é o quadro. Esse quadro, ele é reversível dentro de um intervalo de 2 a 4 semanas. Agora, o quadro pode ser suficientemente grave para levar o paciente a edema pulmonar, à morte. Então quer dizer que síndrome do coração partido mata, pode matar. A mortalidade que a literatura diz para esses casos é em torno de 3%. Então é um quadro como se fosse um infarto, que a diferenciação é que não existe obstrução nas coronárias, existe essa imagem típica do músculo do ventrículo esquerdo, né? E graças a Deus, a grande maioria dos pacientes se recupera totalmente. Agora, né? Este tipo de estresse, a gente falou no começo da conversa, que um estresse muito forte, isso, uma dor de amor mesmo, o fim de um casamento, o fim de um relacionamento, pode desencadear isso? O desencadeamento justifica-se o quadro como se houvesse um espasmo da artéria do coração, desencadeado por liberação de substâncias, principalmente a adrenalina, provocado por um estresse muito intenso. A perda de um familiar, o término de uma relação, a perda do emprego, um assalto, a perda de um emprego, perdas financeiras, tudo isso pode desencadear. E os fatores de risco são mulher em idade pós-menopausa e hipertensão arterial. Ou seja, a partir dos 50 anos que tem uma hipertensão arterial. É muito mais comum na mulher. Não que não possa existir no homem,
Pode existir no homem, mas 90% dos casos são mulheres. E aí uma vez, o senhor disse assim que em 3 a 4 semanas já reverte o quadro. De modo geral. Fica alguma sequela? De modo geral, em 2 a 4 semanas ele tem uma reversão completa do quadro e o paciente fica absolutamente normal. Ele pode ter isso de novo. Pode ser, né? Se ele não melhorar a situação de risco dele ali, se continuar essa situação de estresse, pode acontecer novamente. Da hipertensão, né? E tratar o distúrbio emocional do paciente. Né? Existe alguma forma de prevenção disso, doutor Pedro? Então, olha, cada um reage ao estresse de uma forma, né? Mas eu acho que as mulheres pós-menopausadas, hipertensas e que têm uma personalidade ansiosa muito importante, tem que procurar uma válvula de escape. Uma válvula de escape, medicação, né? Porque todo mundo está sujeito, né? A ter esse tipo de coisa. Todo mundo está sujeito. Existe algum tipo de problema do coração que possa ter relação ou desencadear esse tipo de cardiopatia ou não se relaciona com nenhuma outra? Não se relaciona. Essa cardiopatia é denominada miocardiopatia pós-estresse. Miocardiopatia. Mulheres que têm, vamos lá, as que têm mais de 50, estão na menopausa, ou que têm hipertensão, são as mais sujeitas. Exato. Aquelas que não têm uma atividade física, que têm o controle disso tudo, vamos dizer que estão numa faixa segura para esse tipo de problema. São menos propensas, a gente diria assim, né? Tá. A gente diria que são menos propensas. A gente sabe que a cardiopatia, principalmente essa cardiopatia de entupir circulação, nas mulheres, ela se manifesta de uma forma diferente do homem, né? As mulheres, elas têm menos sintomas, ou os sintomas são muito atípicos. Isso justificaria um atraso no início do tratamento das mulheres, e isso talvez justificasse uma maior morbimortalidade entre do essas infarto mulheres. nas mulheres. Entendi. Doutor Pedro, muitíssimo obrigada. Foi um grande prazer ter com a prazer gente é de meu. novo, viu? E para vocês, tem alguma sugestão também? Porque esse assunto nos foi sugerido. Faça como os nossos espectadores, mandem também as suas sugestões para os quadros do Simples Assim. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Que tal deixar a sua imaginação virar uma linda realidade? Aqui na Arte Companhia você pode. Toda a linha de tintas da Acrylex para efeitos especiais, entre elas craquelê, relevo, PVA, tintas para telas e tudo mais que você desejar criar. Acrylex, uma tinta para cada ideia. E tem também os materiais auxiliares, como verniz, base e betumes, além de acessórios como tesouras e pincéis. A Arte Companhia é a maior revenda da Acrylex na região e por isso tem muito mais variedade e os melhores preços. Acrylex e Arte Companhia. Aqui a criatividade nunca acaba.